Sim, meus amigos! Estamos ao vivo com um podcast para vocês, dia 9 de Copa do Mundo. Eu sou André Menezes. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Twitch, né? Uma boa noite também para o meu compadre Eduardo Rafael, que está aqui comigo. Boa noite, Edu. Boa noite, André. Hoje teve seleção brasileira, hein, minha gente? Mas não foi o único destaque do dia, né? A gente vai trazer outras coisas para vocês, porque o dia foi bem legal, né? A gente teve jogos bem legais aqui e a gente vai passar tudo para vocês. Além de começar a projetar a última rodada, que amanhã já começa a última rodada dos grupos, né? Então vamos ver o que a gente pode esperar dessa nossa queridíssima Copa do Mundo do Catar. Como eu sempre faço, já vou pedir para quem está assistindo a gente ao vivo aqui na Twitch, já segue a gente no nosso canal. É rapidinho, só que ele dá um cliquezinho aí, você já vai estar seguindo. Então, bora lá, a gente está esperando a força de vocês. Segue a nossa rede social, @compadcast no Instagram. E se você está assistindo o vídeo no YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, né, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente subir. E eu pedi mais uma vez para vocês darem aquela força para a gente de compartilhar os nossos vídeos, já para a gente ver se a gente consegue bater a nossa meta de até o final da Copa do Mundo ter 200 inscritos. Então a gente vai conseguir, hein? Eu conto com vocês aí para a gente chegar lá, beleza? Então bora lá. Vamos começar falando então do primeiro jogo, né? Que começou agitando aí a nossa rodada de segunda-feira de Copa do Mundo. Primeiro jogo que trouxe pra gente uma despedida. Não teremos mais jogos às 7 da manhã. O jogo de hoje foi o último nesse horário maravilhoso, né? E o único bom, né? Então, a gente teve vários jogos meia boca, jogos ruins, mas esse foi bom. O jogo aconteceu no estádio Al Janoub, que fica em Al Akra, né? E envolveu Camarões e Sérvia. A Sérvia que deu aquele trabalho pro Brasil que a gente viu na primeira rodada, né? E Camarões que tinha sido derrotado pela Suíça na primeira rodada. Essa partida acabou terminando em 3-3, um jogo bem movimentado, 3-3 e poderia ter sido 4-4, por exemplo, porque tivemos muitas outras chances de gol, dois times atacando, partindo para cima e tudo mais, né? E nesse sentido, Dudu, pedi para você trazer para a gente como é que foi esse jogo aí, para a gente poder destrinchar um pouquinho. Então, né, André, assim, a Sérvia, ela tem uma seleção melhor e perdeu muito gol, muito gol. Camarões saiu na frente com uma jogada lá, quando a Sérvia já tinha perdido uns dois gols, Mitrovic. É difícil falar que ele jogou bem, porque ele perdeu muito gol, mas eu não consigo falar que ele jogou mal, porque foram várias chances que ele criou, ele estava bem posicionado, realmente assim, é centroavante vive de gol, não fez os gols, teve muita chance, mas eu acho complicado falar que ele jogou mal, mas pecou porque ele é muito bom jogador, ele inspirado hoje, eram mais uns 3 gols pelo menos para a Sérvia, Sim, Camarões saiu na frente, Sérvia virou para 3-1. Não sei se gerou um relaxamento, porque até o terceiro gol foi um golaço, né? Já foi aquela linha de passe, de pé em pé, que é a sim. característica da seleção, com Tadic, com Milikovic, Savic. Então tem esse estilo de jogo que consegue ter essa linha de passe, como foi o terceiro gol, e eu não sei se gerou um relaxamento ali. Porque entrou num modo de que realmente a impressão que dava, se continuasse forçando, fazia mais. E aí veio o segundo gol de Camarões, que eu fiquei na dúvida. Eu acho que até o camisa 10, que eu esqueci o nome agora, Abubacar. Aboubakar, ele achou que ele estava impedido. Porque ele fez tanta graça naquele lance, ele não comemorou o gol. Foi um golaço para disputar Sim, com o Richarlison, o melhor gol da Copa até agora. sim. E tinha até um colega falando comigo na hora, que falou assim, nossa, ele deu um balãozão. Aí na hora que eu vi o gol, eu falei, não, era o que ele precisava fazer, porque o goleiro era muito alto, estava muito perto. Então não tinha como ele fazer alguma coisa diferente do que fez, foi um golaço. E depois foi jogada dele também. Aí, André, eu só trago uma pergunta para você, pra gente continuar falando do jogo. Copa do Mundo, você perdeu a primeira rodada, você tá ganhando de 3-1 a segunda rodada, pra que jogar com linha de impedimento? Pra que se expor desse jeito, sendo que tá 3-1 para você, com você jogando bem, se você, não tô falando para recuar, mas se você deixa o sistema defensivo ali seguro, a chance era de fazer o quarto gol tranquilo. Os dois gols de Camarões, o cara correu do meio campo até o gol. Então, eu não consigo entender com 3-1, eu consigo entender a Arábia tentar fazer isso para parar a Argentina. Eu consigo entender você ter um estilo de jogar assim enquanto tá 0-0 até, não concordo, mas eu entendo.
Com 3-1, aí não tem como concordar nem entender. Nossa, muito sem noção. Então, o nosso queridíssimo Stojkovic, que é o treinador da Sérvia, né? Que, aliás, fala muito, falastrão, né? Adora falar. É, Ele veio com um esquema totalmente diferente do que ele entrou com o Brasil, né? Porque contra o Brasil, a Sérvia jogou com uma linha baixa de 5, uma linha mais alta de 4 e só o Mitrovic isolado à frente, né? Hoje não, hoje ele já entrou com uma linha de 3 zagueiros apenas, com 5 na segunda linha de meio, né? E 2 atacantes. Só que, né, essa linha dos 5 do meio não eram alas, eram pontas, né? Então, assim, pra gente ter noção de que jogando contra o Brasil é de um jeito, jogando contra os outros é do outro. Então, só para contextualizar, que assim, aquela Sérvia que a gente viu contra o Brasil não é a Sérvia que joga mesmo. Não é a Sérvia que propõe jogo, que vai para frente. A Sérvia que jogou contra Camarões, que é a Sérvia da Copa do Mundo. Ou seja, o respeito com o Brasil é gigantesco, continua muito grande, tá? Então, a gente vai falar do Brasil mais para frente. Por que eu já estou colocando isso? Porque eu já estou vendo muitas críticas ao jogo do Brasil hoje, a como foi feito, o que aconteceu, mas a gente tem que lembrar que os outros, quando vão jogar com o Brasil, mudam completamente o estilo de jogo, mudam completamente a forma como eles jogam para enfrentar o Brasil. Isso ficou claro para mim na Sérvia. Porque a Sérvia hoje foi um time ofensivo contra Camarões, foi um time que ia para cima, propunha o jogo, tinha a chance, tanto que perdeu várias chances de gol, fez 3 gols, perdeu a chance de gol, e mesmo quando estava ganhando de 3-1, que você falou, com a linha de impedimento, eu não acho nem que era a linha de impedimento, era aquela coisa de querer jogar no campo do adversário o tempo todo, Eduardo. Entendeu? E aí essa coisa de querer jogar no campo do adversário o tempo todo, com as linhas altas, né? Aí você tá adiantado. E aí Camarões aproveitou 2 jogadas ali bem ajustadas para fazer os gols. Inclusive, assistindo o jogo ali, assistindo a jogada ao vivo, para mim eu achei que estava impedido das 2 vezes. Só que agora com esse impedimento eletrônico aí, que é automático, aí a gente já sabe que o negócio é mais embaixo, né? Então, cara, só para contextualizar o porquê, mas eu não acredito que era uma linha de impedimento treinado ou algo assim. Era mais por conta do jogo, da Sérvia tá querer jogar amassando e no campo do adversário o tempo todo, entendeu? E pior ainda, né? Pior ainda, o que é pior ainda, porque com 3-1 não tem essa necessidade. Eu não sei o que o Stojkovic Tá. queria. Eu não sei se ele queria fazer saldo de gols, eu não sei o que ele queria fazer ali. Não sei se para tentar, na última rodada, jogar por um empate contra a Suíça, alguma coisa assim, né? Então, assim, não dá para entender exatamente o que ele quis fazer. Ou realmente colocar o time dele mais para frente para jogar, porque já que ele prometeu isso contra o Brasil e não fez, né? Que fizesse no próximo jogo. Foi isso. Do lado da Aí depois Sérvia, do 3-3, né? E isso. depois do 3-3 teve muita chance. Teve. Ali, aí eu já não sei se a perna começou a pesar, porque já é um resultado de empate. É diferente você jogar com 3-1 a favor e com 3-3 pressionado de ter levado empate. Porque depois realmente Camarões deu uma recuada Sim, para tentar segurar o resultado e a Sérvia continuou na mesma pegada de perder gol. sim. Tem uma bola que o Tadic ajeita pro Mitrovic. Nossa, mas eles tiveram tanto tempo dentro da área, não tinha espaço, mas tiveram tempo. E nossa, o Mitrovic normalmente faz os gols que perdeu hoje. Mas hoje, aí era Sim, só o banco olhando pra ele e falando assim: rapaz, você não é sim, assim, viu? sim. Verdade. Mesmo assim, né? Mesmo com a Sérvia tendo as oportunidades, o Vlahovic não entrou dessa vez, né? Ficou no banco o tempo todo. Então, Que é uma outra coisa que eu identifiquei ali, que eu achei meio. Porque no primeiro jogo contra o Brasil ele entrou. Ele fez uma dupla, chegou a fazer uma dupla ali, tentar fazer uma dupla ali dentro. Mas hoje, mesmo empatando o jogo, ele não entrou. Que poderia também dar uma ajuda dentro da área. Já que a bola estava o tempo todo ali, cruzando de lá para cá, né? Mas poderia até substituir mesmo o Mitrovic, porque podia. o Milinkovic-Savic e o Tadic estava criando muito. Então não Isso. precisava mexer nem no esquema de jogo, não precisava mexer nos 2 jogadores atrás do Mitrovic. Mas assim, de vez em quando, por mais que seja seu melhor jogador, você tem que identificar o momento do jogo e substituir. Até porque o cara que está no banco também é bom. Então Será não que ele é era o melhor mudar nada, jogador? é um finalizador. Então, Oi? a pergunta que eu te faço é: será que ele é o melhor jogador mesmo? Não, ele está numa fase muito melhor, né? Você Sei. pega os 6 meses aí de começo de temporada dele e do Vlahovic, meu Deus do céu, mas não tem nem comparação. Mas de novo, Copa do Mundo, momento, são 3 jogos para a Sérvia, não são 7, né? Isso. Então e aí? Você não vai mexer no cara por quê, né? Exato. Enfim, com esse resultado. Bom, antes da gente passar do resultado, vamos falar um pouquinho de Camarões também, porque merece um destaque também. Camarões, antes de começar o jogo, veio com uma notícia bombástica de que o goleiro titular, o Onaná,
Nossa, louca. tinha sido Desligado. afastado do elenco por indisciplina. Ou seja, antes de começar o jogo já me vem com uma bomba dessa. E aí, isso no ônibus indo pro jogo, hein? Pelo que a gente ficou É. sabendo, isso aconteceu na hora de que eles pegam o ônibus para ir pro jogo, ou seja, para ir pro estádio pro jogo. Ou seja, foi horas antes do jogo. Aí veio o goleiro reserva. Então, assim, me parecia que Camarões podia sofrer com algo nesse sentido, né? Só que o que aconteceu? Eu não sei se isso serviu de motivação ou de alguma coisa assim. Camarões decidiu encarar esse jogo de maneira leve, né? Contra a Suíça, quando você assiste Camarões e Suíça, que foi a primeira rodada, você vê que Camarões estava jogando competindo com assim, vamos tentar ganhar, segurar a Suíça e tudo mais. Não conseguiu. Já nessa segunda partida, não. Nessa segunda partida, o que aconteceu? Eles entraram mais, me pareceram que entraram mais leves. Se a gente conseguir um resultado, bem. Se não conseguir, bem. Por isso que esse jogo foi aberto, foi legal. Porque Camarões não ficou tão focado na defesa quanto no primeiro jogo, né? E aí conseguiu, mesmo perdendo de 3-1, buscar um resultado para 3-3, né? E que foi muito interessante. E me mostrou coragem, principalmente quando tá perdendo de 3-1, porque o Rigoberto Song fez alterações pra frente, não foi, Edu? Então, e o legal é porque, assim, como você trouxe essa leveza de Camarões, o 3-1 não desanimou o time. O 3-1 manteve ali, e assim, vamos tentar fazer o nosso melhor, não deu aquele desânimo. E é legal quando você vê um time africano mais solto, assim, a gente sabe da força física de cada um, mas todos são, teoricamente, são muito habilidosos e tudo mais. É legal quando você vê uma seleção tentando partir para cima como eles fizeram. E o Sim. 3-3, pô, Copa do Mundo, você tá perdendo 3-1, empatar 3-3 é um espetáculo, É né? muito É legal. um show à Agora, parte. agora eu só quero saber se contra o Brasil, Camarões também não vai querer montar um ferrolho igual Suíça e Eu Sérvia acho que fez. vai. Porque se ele jogar que nem jogou contra a Sérvia, vai ser um jogo muito legal. Pra gente, então, o Brasil vai fazer um monte de gol. Mas que vai ser legal, vai, cara. Porque aí vão ser dois times se agredindo o tempo todo e Camarões tem qualidade. A gente viu que eles sabem jogar bola, né? Querendo ou não, do meio pra frente, eles têm habilidade, eles têm velocidade, eles têm reverência, eles partem pro drible, eles tentam driblar o adversário. Então, assim, é algo que, se eles resolverem, vamos jogar bola, vai ser um jogo legal. Claro que o Brasil aí vai ter todas as condições de fazer uma goleada daquelas, né? Estilo Espanha e Costa Rica, mas se Camarões decidir atacar o Brasil, vai ser um jogo legal. Pelo menos quem estiver Vai jogar assistindo, limpadinho. quem, Vai quem, jogar tiver, limpadinho. quem estiver assistindo vai achar legal. E por que eu tô trazendo essa leveza do time de Camarões, time africano, que é legal, né? Porque no segundo jogo do dia, que também envolveu um time africano, né? Que foi Coreia do Sul e Gana, foi o jogo das 10 horas da manhã. Só passar para vocês onde que aconteceu. Ele aconteceu no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, né? Gana enfrentou a Coreia do Sul e Gana não teve essa leveza para jogar. Você via que existe uma tensão no time ganês, né? E isso até prejudicou o jogo deles. Por quê? Porque se Gana tivesse jogado com a leveza que Camarões jogou, não teria sofrido, não teria passado o aperto que passou com o time coreano, não foi, Eduardo? Porque esse jogo terminou no fim Não, das contas 3-2 para Gana, mas foi um sufoco, né? não, e foi um sufoco e rezando pra acabar o jogo, que Gana deu 3 chutes pro gol. Tentou 7, mas só 3 no gol. Enquanto a Coreia amassou. A Coreia teve posse de bola, a Coreia tentou 22 chutes pro gol, 7 foram pro gol. Fez 2 gols ali, e assim, eu considero alguns gols de cabeça golaço. O segundo gol da Coreia foi um golaço, porque o cara atacou a bola. Por mais que o Son, craque do time, tenha feito um passe horroroso, mas mesmo assim o lateral chegou, ele atacou a bola de um jeito que foi muito legal, Ele muito legal. passou E a por gente cima, né? Passou por cima passou, do marcador. e aí assim, é legal que a gente acabou de falar desse 3-3 que Camarões fez 1-0, Sérvia virou e Camarões empatou. Tava um enredo parecido, porque Gana fez 2-0 e de novo aparentemente gerou uma tranquilidade acima do normal, que não era o jogo não estava aquilo, porque a Coreia começou jogando melhor, Gana fez os 2 gols, a Coreia continuou jogando melhor. Aí volta com 61, 63 minutos, alguma coisa assim, faz 2 gols, continua jogando melhor, aí toma o terceiro gol e é um sufoco no final do jogo. Uma pena que as duas bolas mais claras caiu com o lateral esquerdo, e parecia não ter tanta intimidade ali, por mais que estivesse dentro da área, Sim. uma posição bem favorável de fazer o gol, né? Mas uma pena, porque talvez se caísse em outro jogador, no mínimo empate dava, porque assim, é complicado você falar injustiça quando não tem nenhum erro grotesco, né?
mas a Coreia não merecia perder hoje, gente. Um É. empatezinho, no mínimo, porque a Coreia jogou muito bem, muito bem. Sim, Eu sim. achei bem legal assim, o jogo da Coreia. Eu tô vendo só na Copa do Mundo, não vi a eliminatória, né? Mas gostei bastante, apesar dos dois resultados não terem sido bons da Coreia, mas achei muito legal assistir a Coreia jogar. Sim, sim. E trazendo aqui pro lado de Gana, essa vitória foi importantíssima, né? Pra Gana, porque a Gana botou uma pressão absurda no Uruguai, que em teoria era a segunda força do grupo, com esse resultado, né? Claro que o Uruguai não se ajudou, porque na estreia empatou com a Coreia apenas 0-0, né? Se tivesse vencido, estaria numa posição um pouquinho melhor. Mas essa vitória de Gana coloca a Gana numa situação de última rodada poder jogar por dois resultados, a vitória e o empate, né? E aí bota toda a pressão no lado uruguaio, porque o Uruguai para se classificar vai ter que ganhar de Gana de qualquer maneira, né? E talvez nem seja suficiente, porque se a Coreia por acaso Depende do jogo, né? se a Coreia por acaso aprontar para cima de Portugal, aí ainda vai para saldo de gols, ou seja, esse grupo ficou ainda está embolado. Portugal, então, já que a gente está falando de Portugal aqui, Portugal conseguiu se classificar hoje, mais uma seleção classificada, só três seleções estão classificadas, só três seleções ganharam as duas primeiras partidas, que são a França, Portugal e Brasil, né? Então só os três conseguiram. Portugal conseguiu. é, Vou trazer aqui pra gente, antes da gente falar do Brasil, porque a gente vai falar do jogo de Portugal rapidinho, pra gente fechar esse grupo. Portugal enfrentou o Uruguai no último jogo, o jogo das 16 horas, no estádio Lusail, que vai ser o estádio da final, né, em Doha. E foi um jogo tenso, principalmente no primeiro tempo. O jogo não se desenvolveu tanto no primeiro tempo. Foi um jogo mais truncado, um jogo mais de estudos. Não teve tanta movimentação. Quem estava assistindo até pode ter ficado um pouco entediado com o primeiro tempo, mas não pode reclamar Sim, do segundo tempo, né, Eduardo? Segundo sim. tempo, sim, aí a gente teve jogo, a gente teve variação, a gente teve ataque, a gente teve gols, a gente teve um jogo de futebol, né? A gente teve o Portugal mostrou que é superior ao Uruguai, na minha visão, Eduardo, você concorda comigo? Não, sim, sim, eu concordo e eu fiquei incomodado porque assim, eu fiquei com a impressão de que o Uruguai veio para guerra, de que o Uruguai veio para matar jogada, que o Uruguai não veio. Pô, a seleção uruguaia tem um bom time, sabe? Não precisava entrar nessa Exato, seara que aparentemente entrou. Dava exato. para fazer um jogo mais de peito aberto com Portugal. Tem elenco para isso, apesar do time não ser escalado para isso, né? A única coisa que ficou, começando falando do Uruguai, né? A única coisa que ficou clara para mim de um erro gigantesco do técnico é de segurar o Valverde para que ele não tivesse tanta liberdade no ataque e insistir, o que eu concordo no começo, porque eu fui um dos que falei que tinha que jogar o Darwin Nunes com um dos dois, com o Cavani ou com o Soares, mas ficou claro que ele abrindo o Darwin Nunes para algum lado, para não ser um centroavante de referência, você perdeu os dois, porque o Cavani e o Soares, infelizmente, mas não aguentam mais uma Copa do Mundo. Eu acho que o deles já dava para você ter essa leitura do primeiro jogo, de que eles são para momento específico do jogo. O Uruguai tá perdendo, vai ser chuveirinho, vamos colocar os caras. Porque daria para fazer alguma coisa de colocar o Darwin Nunes ali, porque você tirou ele da área, você mata a única coisa boa que ele tem, que é o posicionamento de finalização. Abre o Arrascaeta de um lado, abre o Valverde do outro. Nossa, pronto, o resto você dá uma seguradinha ali atrás, até palestre, eu não lembro. Pelistre. Isso, muito bom, assim, eu gostei da ousadia dele, mas não dá para sentar um Arrascaeta ou você limitar o Valverde para ele estar em campo. Mas achei interessante, assim, o quanto ele parte para cima, é um cara que tenta fazer uma coisa diferente, mas eu senti o Valverde, e a gente acompanha bastante o Real Madrid, o Valverde com tanta liberdade no Real Madrid, e aí você vai trazer para o Uruguai ele não ter essa liberdade, você não tem nenhuma explicação para isso, porque quando se Sim. juntaram, o Arrascaeta até fez uma ultrapassagem ali, tentou uma cavadinha num passe do Valverde. Então esses caras têm que jogar próximo, cara. Fecha a casinha com o resto, libera para Darwin Nunes, Arrascaeta e Valverde, que dava para fazer um jogo de peito aberto, porque nós me incomodou porque parece que o Uruguai só abriu o olho quando tomou um gol. Sim. Aí tentou partir para cima, Portugal deu até uma embananada ali no momento, sofreu, né? Mas por que não começar desse jeito? Por que esperar tomar um gol? Aí a gente tá falando também dos dois técnicos que a gente Sim. mais critica na Copa, talvez, né? Sim. Sim.
E aí, assim, para mim o Uruguai tinha uma expectativa muito grande nessa Copa e corre agora um seríssimo risco de não ir para a segunda fase. E a gente já falou que nesse grupo, quem terminasse em segundo já acabava a Copa. Exato. Porque ele pega o Brasil, teoricamente o Sim. favorito, enfim. E nem isso talvez o Uruguai chegue. Então, essa geração que está sendo tão falada do Sim. Uruguai, eu acho que é uma transição que pecaram ali em algum Sim. momento de não de tá ainda continuar no Suárez e no Cavani uma aposta que não dá Sim. mais. Para mim o Diego Alonso ele errou, mas ele errou por falta de ousadia, falta de coragem, Eduardo. Porque Exato. o que ele poderia fazer? Ele poderia colocar tanto Cavani quanto Soares no banco, né? Deixa, Exato. deixa só o Darwin Nunes, aí ele pode jogar com o Isso. Pelistri de um lado, o Valverde do outro, a Arrascaeta pelo meio. Ele teria aí uma linha de três atrás, criando pro Darwin Nunes. E aí, durante os jogos, ele pode trocar o Darwin Nunes por um dos dois, entendeu? Para jogar Isso. pro Soares Exato. jogar um pouco, pro Cavani jogar um pouco. Beleza. Porque aí jogar 15, 20 minutos, meia hora, eles vão aguentar, eles vão ter nível. Agora, jogar os 90 minutos, ter que se poupar durante o jogo para aguentar jogar o jogo inteiro, já é mais difícil para Não dá. eles, né? A qualidade a gente sabe que eles ainda têm, mas a intensidade, né? Aquela coisa de ter que Exato. jogar o tempo todo é que eles já estão perdendo, que eles já não conseguem fazer, né? Ele começou o primeiro jogo com o Soares, hoje ele começou com o Cavani. Então assim, para que esses dois joguem, ele está sacrificando simplesmente o maior gênio desse time, que é o Arrascaeta. Essa que é a real. A verdade é essa. Para que tanto o Soares quanto o Cavani joguem, ele faz um esquema em que quem é o sacrificado é o Arrascaeta. Porque como é que ele vai sentar o Valverde? Não vai. O Arrascaeta não é atacante para jogar na posição que o Pelé está jogando. Nem volante para jogar na posição que o Vecino ou o Betancourt jogam. Entendeu? Então quem está jogando na posição que o Arrascaeta deveria jogar é quem? O Valverde. Ah, mas o Valverde é titular do Real Madrid. Ok. Só que o Valverde pode ser jogado pela direita, e ele joga no Real Madrid. Aberto para a direita e entrando, certo? Então o que aconteceria? Esse poder de marcação é muito grande, né? Joga com todos eles. Por que você precisa optar para colocar ou o Cavani ou o Soares para jogar? Você tem que optar por tirar o Arrascaeta. Não precisa. Só que aí falta o quê? Coragem para o Diego Alonso para fazer isso. Talvez se fosse o Oscar Tabares, né, que é aquele Ah, sim. é o treinador mais histórico da seleção do Uruguai, que é aquele senhor já mais de idade, ele teria a cancha de bancar os dois no banco e colocar o Arrascaeta para jogar. Tenho certeza. Tá? Agora sim, Sim. Diego Alonso, talvez por ser mais novo, por ser um treinador mais jovem e tudo mais, talvez ele não tenha o nome, o peso suficiente de fazer isso, né? Porque aí se ele põe os dois no banco e os mesmos resultados acontecem, que nem empate com a Coreia e derrota para Portugal, ele ia ser cobrado muito mais forte do que ele deve estar sendo cobrado agora, né? Aí é mais cômodo você deixar o Arrascaeta mesmo sentadinho ali. Para mim, falta coragem para o nosso querido Diego Alonso para esse Uruguai desempenhar melhor. O Uruguai não tem mais chance de ser primeiro desse grupo, tá? A única seleção que pode tirar o primeiro lugar de Portugal é Gana, mas aí depende de uma combinação de resultados, depende de uma vitória da Coreia contra Portugal, que eu acho improvável, tá? Pelo que eu vi dos dois times jogando. E, agora falando sobre o lado de Portugal, já que a gente falou dos técnicos, Fernando Santos, Nossa. o que eu diria disso? Portugal tem duas vitórias, está em primeiro lugar, já está classificado, apesar de Fernando Santos. Porque ele é um treinador retranqueiro, ele é um treinador que foca apenas na parte defensiva, em esquemas defensivos. E Portugal tem muita qualidade do meio para o ataque, que deveria ser melhor explorada. Então me parece muito. Aí eu vou fazer uma comparação aqui, que os meus amigos palmeirenses que me perdoem, mas eu vou fazer essa comparação porque eu falo isso aqui há muito tempo. Me parece muito com o nosso amigo Abel Ferreira. Ele só foca na defesa e deixa que a qualidade individual dos meus meias e atacantes resolvam. Entendeu? Em muitos momentos isso vai ser o suficiente, mas não em todos os momentos. Imagina numa Copa do Mundo, que é o que está acontecendo agora. Em algum momento ele vai ter que ter saídas ofensivas em que o Fernando Santos não tem, que depende única e exclusivamente da individualidade desses jogadores. Por enquanto, É. o nosso Bruno Fernandes está resolvendo, está dando assistência, está dando as enfiadas de bola, está até finalizando, fazendo gols e tudo mais. Mas e a hora que o jogo dele não encaixar? Onde, onde que vão estar as triangulações? Onde que vão estar as ultrapassagens? Isso tem que ser treinado. E o Fernando Santos não foca nisso. Ele foca em o quê? Em não deixar o seu adversário jogar, em ter uma defesa sólida e não tomar gols, ok. Mas Portugal não é só isso.
Portugal tem qualidade para propor jogo, para jogar, para ir para cima, entendeu? Tem vários jogadores ali que a gente pode citar e são vários, não só os que estão jogando, os que estão no banco também, que podem entrar e dar muito mais qualidade para esse time do meio para ataque. Então, assim, se ele tivesse um pouquinho mais de foco em criar as jogadas, coisas que o nosso treinador brasileiro melhorou, foi melhorando com o tempo, e hoje você já enxerga esse trabalho do Tite, né, na seleção brasileira, nos times, até nos times antes, já estava sendo trabalhado isso nele, porque ele também era um treinador defensivo no começo, e aí ele foi trabalhando isso nele, até na seleção você consegue enxergar. Você consegue enxergar mecanismos que são criados para que possa abrir espaço, para que possa ter jogadas e cria-se chances de gol, né? Portugal você não vê isso. Você vê que é uma dependência única e exclusiva dos jogadores. Então tem que partir deles Tem mais, André. as jogadas, né, Eduardo? Então, mas tem mais assim. A gente sempre brincou aqui falando que o futebol é uma engrenagem, e o que me incomoda não é só essa parte defensiva dele. É o não entendimento dessa engrenagem, porque ele insiste em João Félix, ele insiste em Bruno Fernandes, ele insiste em Bernardo Silva jogar todo mundo junto, aonde todo mundo tenta fazer a mesma coisa, aonde os três são muito bons, mas cadê a válvula de escape? Cadê quando você tá com a bola, o cara rápido passando? E esse cara rápido não precisa ser nem o Rafael Leão, pode ser os laterais. Pode ser o Cancelo, pode ser o Nuno Gomes, pode ser esqueci o nome do outro lateral esquerdo de Portugal agora. Mas assim, são laterais muito bons, onde você pode ter o ataque fechando para uma linha para eles fazerem o corredor. Eu não vejo o lateral de Portugal chegar em linha de fundo. E esses caras são, para mim, Sim. eu critico tanto o lateral, são talvez os melhores laterais enquanto composição defensiva Nuno e Mendes ofensiva. saiu Nuno machucado Mendes, hoje. Saiu exato. machucado hoje até. Isso. Não, é isso. Os laterais de Portugal são muito bons. Então você podia aproveitar isso daí. Fora o que a gente fala do Rafael Leão, que aí para mim, nossa, demonstrou uma falta de time hoje, porque o Portugal faz 1-0 e ele tira o volante e põe o Rafael Leão. Meu Deus do céu. Assim, é hora de você estar mais protegido, para o cara ser uma flecha de contra-ataque. Você expõe o time, aonde o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva e o João Félix teve que voltar para marcar e não sabe fazer. Aí fora que o Uruguai engoliu o Portugal. Era hora, eventualmente, você tirar o João Félix, coloca o Rafael Silva, mantém o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva mais na frente e fica com dois volantes ali quietinho, igual tava. Agora, na hora que começa o momento mais ofensivo de Uruguai, ele vai e coloca o time mais exposto, Portugal se perdeu. Aí depois mudou 3 vezes numa tacada só. Portugal, depois do primeiro gol, não se encontrou, apesar de ter feito o Sim, segundo. E sim. aí, no momento que fez o segundo, sim. Aí parece que o jogo acabou, porque aí o Bruno Fernandes teve mais umas 3 chances para fazer o hat-trick dele, sabe? O primeiro gol foi interessante, porque o Portugal não estava amassando o Uruguai, não. Não. Tava lá em cima, tava com posse de bola, tava ok. Se alguém fosse fazer o gol, talvez seria Portugal, como foi. Mas foi uma jogada achada, como você falou, Sim. foi individualidades que resolveram. O Bruno Fernandes fez um cruzamento, todo mundo achou que até, inclusive eu, que o Cristiano Ronaldo tinha desviado a bola, mas aquilo arrebentou o goleiro. O goleiro não sabia o que fazer, foi gol do Bruno Fernandes, Sim. beleza, segue o baile. Mas Portugal não tava. Você não viu o jogo fluindo para uma forma, daqui a pouco o gol sai. Não era para sair, não. Se não tivesse exatamente o que você trouxe da individualidade ali, era para estar amarrado esse jogo até agora. E isso que eu não me conformo com Portugal. Porque aí o Rafael Leão entrou completamente desconcentrado. A primeira bola que ele pegou, ele já deu uma enroscada que eu falei, opa! A segunda, ele só fez coisa errada hoje. Só fez coisa errada. Mas será que também isso dele ter entrado, o time ficar mais exposto, ele ter que ajudar aqui, será que uma coisa não foi puxando a outra para ele entrar Sim. tão mal? Ou Pode será que ser. teve também um dedo do técnico na hora de substituição falar, cara, entra, você decide o jogo para mim, aquela conversa antes. Mas esse cara entrou tão relaxado também, mas são coisas que você não consegue entender o quanto ele É. entrou mal. Exato, exato. Mas enfim, daí com esse resultado, né, como eu já trouxe aqui, Portugal já se classificou. Ainda não tem o primeiro lugar garantido, mas é muito difícil de perder essa primeira posição, na minha visão, né? E na última rodada a gente vai ter Portugal contra a Coreia do Sul e Uruguai e Gana. O grande jogo vai ser Uruguai e Gana, porque eles vão jogar por essa segunda vaga, né? E como eu disse, Gana, por ter 3 pontos, joga pelo empate e pela vitória. Para o Uruguai resta apenas vencer Gana para conseguir 4 pontos e se classificar, né? E
Pra gente, já que esse grupo vai cruzar com o Brasil, né? Portugal já não será nosso adversário, muito provavelmente, tá? Porque não dá pra cravar 100% ainda, mas 99% que Portugal não será adversário do Brasil nas oitavas de final. E aí Portugal apenas numa final, se for o caso, né? Então, dos três times que estão 100%, Portugal só numa final. Então vamos ver França também. Então, o Brasil parece estar tá consolidando o seu caminho, está pavimentando, vamos ver. E o Brasil, chegada a hora, Eduardo, da gente falar da nossa queridíssima seleção Bota pra ele, brasileira. André. Aqui, ó, A Brasil. camisa. Brasil. Cadê a camisa? Brasil. Fez a segunda partida hoje. Existia um clima, antes da gente falar, né? Só passar certinho. O Brasil jogou no estádio 974, em Doha, que é aquele estádio dos containers, né? E antes da gente começar a falar do jogo, até pra gente dar uma contextualizada, porque às vezes tem alguns detalhes que a gente não fica sabendo, né? E a gente faz uma análise, mas depois que a gente fica sabendo, a gente dá uma. A gente refaz a nossa análise. Então, no final do jogo, quando foram entrevistar. Foi o Casimiro, né, que deu a entrevista final de jogo. E perguntaram pra ele, não, porque o jogo foi difícil. Ele falou, o gramado ruim. Quando ele falou o gramado ruim, acendeu uma luz, uma Acho que foi luzinha. o Bruno Guimarães que Foi o falou. Bruno? Foi o Bruno Guimarães, exato. Foi. Quando o Bruno Guimarães falou gramado ruim, quando ele falou do gramado ruim, acendeu uma luzinha na minha cabeça. Porque o que acontece? Com o gramado ruim, a nossa seleção brasileira, ela vai sofrer. Porque é um time de toque de bola muito rápido, de toque de primeira, de triangulações, de ultrapassagem. E se a bola vier viva, pipocando, dificulta muito esse jogo e facilita a destruição da jogada. Que é o que a Suíça entrou para fazer. Dividida, né? Que é o que a Suíça entrou para fazer hoje. A Suíça já é conhecida por armar ferrolhos assim muito bons. Nas eliminatórias para a Copa, por exemplo, ela tomou apenas 2 gols na eliminatórias toda, num grupo que tinha a Itália. Então, assim, já é uma defesa muito sólida. E aí, jogando contra o Brasil, né, que a gente já esperava antes de começar a Copa, que seria o jogo mais complicado nessa parte de retranca, né, não deu outra. A Suíça entrou com 2 linhas bem próximas, bem fechadas. Só que a diferença para a Sérvia é que a Suíça fazia uma linha de 5 mais alta e uma linha de 4 mais baixa, para dificultar a saída da bola, ou seja, a criação da jogada, o primeiro passe para infiltração, com essa linha de 5 para dificultar os meias, né, a criação de meias do Brasil. Aí, nesse ponto, eu acho que o Tite começou o jogo de uma maneira equivocada, porque se ele entrou com o Militão, ele não precisava entrar com o Fred. Para que você vai entrar com mais solidez defensiva se o seu adversário já vai entrar com 2 caminhões na frente da área? Não precisava, tá? Ele não precisava entrar, se ele não quisesse entrar com o Rodrigo, tudo bem, mas entrasse com o Everton Ribeiro, entrasse com alguém de criação, não com alguém de contenção, porque o Fred, querendo ou não, ele é um volante de contenção, Eduardo. Ele é um segundo volante mais preocupado em fazer as coberturas, em ajudar o Casimiro na marcação, do que fazer propriamente dito o apoio, né? Chegar ali para fazer 1-2, chegar ali para ajudar o Paquetá na armação, chegar no ataque até para finalizar e criar as jogadas. Então, por isso que o primeiro tempo que a gente viu do Brasil com a Suíça foi aquele primeiro tempo amarrado, em que o Brasil não conseguia achar os espaços, não conseguia sair da marcação da Suíça. Por quê? Porque não tinha como, eram muito poucos jogadores para poder fazer isso. E aí a marcação da Suíça, nessas 2 linhas, com 9 jogadores nessas linhas, estava engolindo os nossos 4 que estavam tentando criar. Porque os nossos laterais não subiam, né? E o Fred também não apoiava. Então, assim, você via muitas vezes o Vinícius Júnior pegar a bola e ter 3, às vezes 4 marcando ele. E por que tinha isso? Porque a Suíça conseguia ter essa superioridade numérica, não foi, Eduardo? Então, André, bem ao encontro do que você estava falando, essa questão do Fred, para mim, traz um outro complicador, pelo menos a impressão que eu tenho até agora, e aí o primeiro tempo me deixou essa impressão também, de que esse sistema do Tite está confundindo um pouco o Paquetá. Porque se tá o Neymar, ele tá recuado, só que a gente viu no primeiro jogo que ele tava jogando uma linha quase que do lado do Neymar, e a gente falando para ele recuar um pouquinho para armar mais o jogo. Aí hoje eu já não vi ele tão participativo, mais recuado, que talvez o Tite falou, joga enfiado. Então ele teve um momento ali, uns 5 minutinhos, que ele deu uns 2 passos, que eu até comentei, nossa, o Paquetá tá entrando no jogo. Mas foi só. Então, eu não sei se é um encaixe aí de posicionamento, não sei se é um encaixe
no sentido dele saber ler melhor o adversário, mas o Paquetá não está fazendo o jogo do Brasil fluir. Principalmente hoje, foi uma das únicas vezes que eu vi o Tite substituir no primeiro tempo. O Tite não tem esse costume e substituiu, e que bom, porque o Rodrigo veio e veio muito bem. Muito bem. Então, o ponto principal é assim: você tenta encaixar o Paquetá nessa linha para manter o Fred. Aí depois ele tira o Paquetá e o Fred manteve também. O Brasil melhorou porque o Rodrigo é mais agudo, beleza, mas aí faltava um pouquinho da armação. Aí daqui a pouco ele colocou o Bruno Guimarães, a gente já viu a qualidade que o Bruno Guimarães deu no lugar do Fred. E ninguém aqui tá falando que o Fred é ruim. É que dentro do elenco da seleção brasileira, não é para ele ser titular na frente ou do Paquetá ou do Bruno Guimarães. O ponto é esse, o Fred ele veio perdendo espaço no Manchester pelo mesmo motivo, porque foram contratados jogadores ali de meio campo melhores, mas ele não é ruim. Só que o que o Brasil precisa? O Brasil vai enfrentar uma França, um Portugal, beleza, dá para se pensar. Ainda acho que não. Eu entraria com o Bruno Guimarães, mas dá para entender um pouco melhor. Mas vai entrar contra a Suíça? Pra quê? Sim, exato. Sabe? É aquilo que você trouxe já também do Tite ter aqueles prediletos de quem chegou primeiro na seleção e tudo Exato. mais. Então, o Guimarães não dá para assumir a titularidade aqui no lugar do Fred. Só que tem terceiro jogo agora. É um jogo mais Isso. leve para o Brasil, um classificado. Quem sabe ele testa isso. Então, Eduardo, mas daí nesse ponto, assim, é lógico, se você parar pra, se você for enxergar pelo lado do grupo, né, do grupo da seleção, ele ter entrado com o Fred, talvez tenha mostrado para eles que, ó, ok, ele entrou porque ele tá na frente, mas depois eu alterei, o time melhorou. Na próxima, ele não vai entrar, vai entrar o outro, entendeu? Por quê? Porque daí mostra pra gente que eu já fiz o que eu tinha que fazer porque ele estava na frente aqui, mas não deu o resultado que eu queria. Então agora vamos jogar quem quiser. Na primeira fase da Copa, ele pode se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa, né? Porque na hora que for a hora do mata-mata, a hora que o bicho pegar, aí ele vai ter que acertar em tudo. Ele não pode cometer esses erros. Então, ok. E aí, por falar em acertos, o grande acerto dele foi não ter colocado Daniel Alves. Porque uma coisa é ele convocar o Daniel Alves. Aí o Daniel Alves vem, começa os treinamentos. Ele tá vendo os treinamentos todo dia. Ele deve estar vendo que o Daniel Alves não tem condição mais, né? Daí ele fala assim, putz, errei em convocá-lo. Então não vou cometer o erro de escalá-lo, entendeu? Então beleza, se foi E a isso, Suíça atacou muito por ali, né? se foi isso, eu acredito que foi isso, aí sim parabéns para ele, entendeu? Cometeu um erro, viu que errou, mas não vai errar de novo, não vai insistir no erro. E aí o Militão entrou muito bem. A gente precisa elogiar muito a partida do Militão, tá? Não perdeu uma jogada. A Suíça foi o que você falou. Como a Suíça não entrou com o Shaqiri, que joga pelo lado direito, preferiu entrar com um volante por aquele lado para ajudar a marcar o Vini Júnior, né? Tanto que o Vini Júnior no primeiro tempo não conseguia jogar, não conseguia porque tinha um lateral, um volante, mais esse ponta, que na verdade era um volante improvisado, para marcá-lo o tempo todo. Toda a jogada do ofensiva da Suíça vinha pelo lado esquerdo do ataque, que era o Vargas. Porque o Vargas sim é um ponto esquerdo. Só que o Vargas deu o azar de ter que passar pelo Militão. E aí o Militão colocou ele no bolso. Tá? O Vargas não conseguiu fazer nada. O Militão realmente jogou demais essa partida. Você pode, se vocês quiserem voltar e assistir de novo, porque, eu não reparei nisso. Reparem. Toda vez que a Suíça tentava atacar era por aquele lado, porque era a válvula de escape, porque o Vargas era o ponta aberto para tentar vir por velocidade, só que o Militão não deixou ele fazer nada. Ele não conseguiu fazer uma Até jogada, o o mapa Militão de ganhou dele. calor, né, André? Exato. O mapa de calor, quando acabou o primeiro tempo, mostrou que a Suíça era toda defensiva e a ponta aqui Isso. do ataque era só É. aqui. Que era Então onde foi o bem Vargas curioso, né? A jogava, gente é. falou brincando. A gente falou brincando, nossa, a Suíça pensou realmente nisso? Eu vou atacar uma das pontas, vou atacar o Militão, porque é improvisado na lateral. Ele Sim, ganhou na corrida, ele ganhou sim. no alto, ele ganhou nos embates ali de mano a mano. Militão realmente ao lado do Casemiro hoje talvez tenha sido os dois melhores, Sim. viu? E ainda chegou no ataque, de vez em quando aparecia ele lá no ataque, né, Eduardo? Então, ou seja, aí ele Ele ainda deu fez uma um chegada. pivô pro Rafinha. Ele fez um pivô pro Rafinha chutar no primeiro tempo. Bem interessante, assim, né? Então, Que aí também assim, tem que falar do Rafinha, né, André? tá abaixo, tá Tá devendo, devendo, né? tá abaixo, tá devendo. A gente sabe da qualidade que ele tem, a gente sabe que ele é um baita de um jogador, mas já são 2 jogos em que ele está abaixo do que ele pode render. O Antony entrou no segundo tempo voltando de gripe, ou seja, doente, né? Porque ele ainda não deve estar Febre, ele e o 100%. Neymar tiveram febre. Então,
E mesmo assim, ele deu mais trabalho para o zagueiro suíço ali do que o Rafinha estava fazendo. Então, assim, eu sei que é complicado falar, porque o Rafinha tem toda a confiança do Tite. Durante as eliminatórias, ele foi o responsável por mudar para dar para o Tite uma alternativa que o Tite não conseguia achar no momento difícil da seleção. Ele entrou muito bem na seleção, fazendo gols, aparecendo, tendo personalidade, tá? Eu vejo que ele continua com a personalidade, ele continua tentando, só que as coisas não estão funcionando. E Copa do Mundo não dá para você ficar esperando um jogador entrar, né? Resgatar o futebol. Então, assim, Mas eu não preciso, né? e não precisa, porque a qualidade que a gente tem, não, além de não poder esperar, não precisa disso, não precisa, não há essa necessidade. Então, a próxima partida contra Camarões, que é o terceiro jogo, eu acho que o Brasil vai ter um pouco mais de chance de criar as oportunidades, de jogar, e pode ser talvez a última chance que o Rafinha vai ter, porque aí ele vai ter em teoria, uma facilidade para poder jogar, para partir para cima, para driblar. E se não der certo, meu irmão, 45 minutos para você não deu certo, você vai sair, o Antony vai entrar e no próximo você já vai ser banco. E o Antony começa jogando, né? Porque Isso, né, André? Isso se não acontecer do Neymar voltar e o acho Tite que gostar muito do Rodrigo e o Rodrigo engolir ali à também, direita, né? também, mas assim, eu ainda acho que o Neymar deve ser preservado mais um jogo, né? Ah, não, não. Porque Falando uma fase de mata-mata, você tem esse sim, terceiro jogo, se o sim, Rafinha não for bem, igual você falou, dos 45 minutos, e o Rodrigo continuar jogando bem, ele pode pensar numas oitavas sim, de já colocar o Rodrigo ali, o Neymar é, no meio. sim. É que assim, como o Brasil conseguiu ganhar, já se classificar e praticamente garantir aí a primeira colocação, no terceiro jogo contra Camarões, é capaz que o Tite faça algumas alterações, Vai mudanças rodar nesse o time. elenco, né? Vai colocar o Vai pessoal rodar o para elenco. rodar, vai ver com o pessoal da fisiologia quem que ele precisa tirar, que o cara já caiu para os 80%, então tira. Entendeu? Ele não O precisa. Alexandre sentiu, né? O Então, Alexandre sentiu um desconforto sim, hoje, depois que ele já saiu para não causar nenhum outro probleminha a mais. O Alex Telles entrou bem, eu achei que ele entrou bem, fazendo uma triangulação entrou ali com o bem. Vinícius, com o Vinícius e com o próprio Rodrigo que chegava ali, né? Porque não sei se você percebeu, no meio do segundo tempo, a câmera chegou a focar o Tite orientando o Rodrigo a se aproximar do Vinícius Júnior para que os dois Pra fizessem jogarem as mais jogadas. perto os dois, né? Isso. É. E por quê? Por que ele percebeu isso? Porque tava na cara, desde o primeiro tempo, que o jogo do Brasil tinha que ser por ali. O lateral direito da Suíça muito fraco e com medo do Vinícius Júnior. Você via que toda vez que o Vinícius pegava a bola, ele ficava assim, sabe Falava, aquela. E ficava com aquela, né? Esperando que ele vai me driblar, ele vai me driblar, ele vai me driblar, sabe assim? Então, cara, quando você pega um zagueiro, você tem que ir pra cima mesmo, vai pra dentro do cara. Ele tá com medo de você, vai pra dentro. O problema é que a Suíça no primeiro tempo tinha ajuda. Tinham três ali pra ajudar o lateral. No segundo tempo, principalmente depois que o Brasil teve o gol anulado, porque não sei se todo mundo assistiu o jogo, viu que teve um gol anulado do Vinícius Júnior. Aliás, um baita de um gol, uma tranquilidade absurda, porque ele veio carregando a bola, driblou o ele zagueiro. segurou o impedimento, né? Ele segurou, ele calculou o impedimento Ele para ele não ficou parado entrar. esperando para não entrar impedido, ou seja, ele teve frieza, calma. Aí ele recebeu a bola, driblou o zagueiro, saiu na frente do goleiro, ao invés de bater de primeira, ele carregou mais umas duas vezes para decide, goleiro, o que você vai fazer? Daí o goleiro não foi nada, ele falou, então tá, então eu decido ali no canto. Bateu no canto, fez o gol com muita tranquilidade mesmo, né? Então assim, só que aí aquela coisa Teve homenagem pro Neymar, né? também, só que aí aquela coisa de VAR, né? O Richarlison realmente estava impedido, mas 2 metros impedido no começo da jogada. E ele participou da jogada, então não tem nem o que discutir desse lance. Né? Não tem o que Não discutir. dá. Ele veio lá de trás mesmo, ele pôs o pezinho dele na bola, e aí impedimento não tem o que fazer. A gente lamenta porque ia ser um gol bonito, ia ser um golaço, ia ser o primeiro gol do Vinícius Júnior na Copa, que para mim ele merece muito pelo que ele Ô, joga, pelo que ele André, vem jogando, mas impedimento. e aí, André, você trouxe também o assunto que eu queria te fazer essa pergunta do Richarlison, né? A gente vê no jogo junto, até brincamos com a turminha que tava aqui reclamando do Richarlison. Richarlison é isso, né, gente? Ou ele vai fazer 2 gols e um de bicicleta, ou ele vai dar umas caneladas. Primeiro Faz tempo, parte né? de ser o Richarlison, Sim. faz parte de ser. Logo depois o Ronaldo aparece na câmera ainda, o pessoal é pra sacanear também o Richarlison, né? Pô, É. não dá pra fazer tipo de comparação. Mas você acha que ele roda o elenco agora nesse terceiro jogo, onde Gabriel Jesus ou Pedro tenha mais minutagem aí? Tem. Você acha que pode acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que é capaz dele entrar o jogo já com o Gabriel Jesus de titular.
e durante o jogo ele colocar o Pedro para jogar uns minutos aí contra Camarões. Não sei se o segundo tempo inteiro, mas jogar uns minutos aí. E aí aquela chance dos jogadores, né, que são os jogadores satélites do elenco, que não estão na primeira rotação das substituições, né, vai ser a chance desses jogadores mostrarem um pouco de serviço, né. E é aí que entra o Pedro, é aí que entra o Everton Ribeiro, né. Até o Martinelli mesmo que entrou na primeira partida, mas o Martinelli entrou na primeira partida porque o Tite quis corrigir a substituição que ele fez do Neymar, né? Que ele acabou colocando o Rafinha e o Antony nas pontas erradas, né? Então, pô, nessa correção o Martinelli acabou jogando. Mas pra mim ele também é um desses jogadores satélites que não devem ter muita minutagem. E nesse jogo aí sim, lá pros 30 do segundo tempo, ele pode colocar o Daniel Alves, até pra dar para homenagear o Daniel Alves como jogador de Copa do Mundo, então, né, jogou a Copa de 2000. Porque aí, cara, na minha visão, nesse momento, o Brasil muito provavelmente já vai ter o jogo decidido, já vai estar com o placar encaminhado, aí ele pode colocar esses jogadores, pode colocar um Bremer para sentir o que é uma Copa do Mundo, porque daqui 4 anos pode ser que ele seja o titular, não acredito que o Thiago Silva vai continuar, né? Às vezes porque provavelmente é o Militão na fila, lógico, mas vai que um deles machuca, ele vai precisar ter um terceiro zagueiro ali mais de O primeiro confiança. reserva é importante, né? Exato, como a gente viu hoje com o Militão mesmo, entendeu? Militão jogando na lateral com muita confiança, jogando muita bola sem sentir o peso, numa Copa do Mundo, que às vezes é complicado, né? Querendo ou não, o primeiro jogo do cara, mas por ele ter toda essa confiança, ser jogador do Real Madrid, ter a confiança do treinador, saber que tudo que acontecer ele é o primeiro que vai entrar sempre, então, cara, né? É esse tipo de coisa que tem que ser pensado além num jogo contra Camarões de uma terceira rodada de fase de grupos, com você já classificado e primeira posição praticamente garantida, você precisa pensar além desse jogo em si, né? Então eu acho que o Brasil vai fazer muitas alterações, vai fazer até mudanças nesse sentido. Acredito que ele deva começar o jogo com o Rodrigo na posição do Neymar contra Camarões, Eduardo. Sim. Até porque o Rodrigo se escalou. Lembra quando ele deu aquela entrevista no começo lá? Porque eles se escalaram, lembra? Que a gente tinha aquela coisa, não, o Richarlison, vai jogar o Fred. Né? E ele deu uma entrevista, não, eles se escalaram. E aí, nesse sentido, o Rodrigo se escalou, cara. Pra mim, já é o segundo jogo que ele faz essa função. Foram menos minutos contra a Sérvia, mas hoje foi um tempo inteiro contra a Suíça, e ele fez muito bem essa função que o Neymar vem fazendo. Que o Neymar vinha fazendo, né? E aí dá pra você segurar o Neymar mais um jogo, pro Neymar se recuperar bem, apesar de ele estar tendo uma recuperação recorde, né? Pelo que estão falando, ele está tendo uma recuperação absurdamente rápida, muito mais rápido do que todo mundo estava prevendo. Aí vai muito da vontade do jogador, vontade dele, você vê que ele está com essa vontade de se recuperar rápido, que o pessoal fala, é o tempo todo na fisioterapia, entendeu? Ele vai jantar, é o tempo todo, acorda para fisioterapia, vai dormir com fisioterapia. Então assim, ele quer se recuperar, ele quer jogar, né? Você vê que nem pro jogo ele foi para deixar o pezinho dele para cima, porque o Danilo foi pro jogo, você viu que o Danilo tava ali. O Danilo tava com tênis, com roupa de coisa, porque assim, o Danilo também tá se recuperando, mas o Danilo tá naquela fase normal, né? De recuperação normal. O Neymar quer se recuperar mais rápido, o Neymar quer voltar o quanto antes. Não há necessidade dele jogar contra Camarões, graças a Deus. Então segura ele mais um pouquinho, para nas oitavas de final ele voltar e voltar bem. E aí você ter também o Rodrigo pedindo passagem, voando, e como você trouxe, se o Rafinha continuar mal, é mais uma opção para jogar até do outro lado de lá, né? Que a gente vê que o Antony tem entrado bem, mas, né, talvez ainda não tenha a estrutura ainda de aguentar um jogo de mata-mata de Copa do Mundo. Que eu já vejo o Rodrigo com mais capacidade nesse sentido, né, Eduardo? Jogador que já. Né? E jogador que já. Estrela, né? Isso que eu ia falar, e jogador que já decidiu mata-mata de Champions League pelo Real Madrid, que é só o maior clube do planeta. Então, assim, não vai sentir jogar umas oitavas de final, quarta de final de Copa do Mundo. Então, tem mais esse ponto também. Diga, Du. E aí, né, pra gente completar o Brasil aí, falar do melhor em campo, né? O que esse senhor jogou hoje, já tinha jogado no primeiro jogo, não dá pra falar que foi o melhor em campo, porque o Charles fez 2 gols, aí Sim. complica falar que é o melhor em campo. Sim. Mas hoje Sim. a gente falou do Militão, ele fez tudo que o Militão fez, melhor. Cara, ele desarmou, ele armou, e o gol que ele fez, o gol à la Madrid, um gol de Vinícius, Rodrigo, Casemiro. Aí, rapaz, assim, a solidez defensiva que ele passa pro time e o quanto ele consegue entender,
Juro pra você, André, eu cansei de ver isso acontecer no Real Madrid, de jogo 0-0, jogo enroscado. Nem precisava ser escanteio, um cruzamento do lateral, ele tava lá dentro da área pra fazer gol de 1-0. Aquilo que a gente fala de super-herói, Sim, de faz um gol do 1-0, o sim, Casemiro é um desses caras. O Real Madrid na final da Champions, quando tava empatando com a Juventus, o Cristiano Ronaldo sim, fez o primeiro gol, sim. o Mandzukic, ó, esqueci o nome do rapaz lá, fez o gol lá de bicicleta. O gol do 2-1, o gol foi do Casemiro quando o jogo estava enroscado, depois acabou 4-1. Então, esse abre-latas do Casemiro não é novidade, meu irmão. Mas que golaço que Que ele fez ali. golaço, que golaço. E realmente foi o melhor em campo. A gente estava deixando para falar dele no final exatamente por conta disso. Não tem como dizer que ele não foi o melhor em campo. Ele fez o mesmo jogo que ele fez contra a Sérvia, defensivamente falando. Que foi aquele Exato. jogador que ganhou todas as batalhas, que fez as coberturas, recuperou as bolas no meio de campo. Entendeu? Então ele fez aquele mesmo jogo sólido defensivo, só que dessa vez ele ainda decidiu para o Brasil. Ainda chegou na área, fez o chute decisivo que fez 1-0. Porque aquele jogo estava se encaminhando para um 0-0, né? Ah, Porque a gente assistindo dá aquela agonia para quem está assistindo, porque o Brasil começou a criar as chances, começou a criar as oportunidades. Você via que o Brasil estava começando a conseguir achar os espaços na defesa da Suíça, que estava muito bem montada, diga-se por sinal, né? tempo acabando. Só que o tempo ia passando, né? E aí você fica É. meio angustiado. E aí ele conseguiu fazer ter a leitura da jogada, porque essa jogada foi uma infiltração numa jogada de Vinícius, Rodrigo e ele, né? E ele fez a ultrapassagem, o Rodrigo deu o passe de primeira, né? E ele também finalizou de primeira, ou seja, aquela coisa de sintonia, de pensar rápido, né? Porque se um deles decide pisar na bola, a jogada não sai, né? Então é aquela coisa. E aí depois que o Brasil fez o gol, aí sim a Suíça deu uma leve soltada nessa marcação forte. E aí o Brasil teve mais umas duas chances de fazer o gol. Uma com o Rodrigo que o Vinícius Júnior deixou ele praticamente na cara do gol e aí faltou um pouco da experiência, né? Se fosse o Romário ali, Ansiedade. se fosse o Ronaldo ali, era só pisar na bola que ia todo mundo passar batido e ele só faria o gol com o gol aberto, né? Porque o zagueiro veio babando para dar um Faltou. carrinho e ele acabou chutando no carrinho do zagueiro, né? Se ele dá aquela pisada, o zagueiro passa lotado, o goleiro ia estar ajoelhado no chão, era só dar no outro canto e fazer o gol, né, Eduardo? Como Mas que é aí, aquilo, André? mas aí a gente Faltou o tem que Romário em cima. mas aí a gente tem que lembrar que ele também, ele tem o quê? 22 anos, 21, 20, 21, 22 anos, né? Lá. Então assim, então tem que lembrar que ele ainda é muito novo também. Então assim, não dá para também toda essa experiência dele ainda, calma, né? Ele viu aberto, ele falou: "Nossa, eu vou chutar" e chutou, né? Nem teve a percepção de que vinha o zagueiro correndo que nem um louco para dar um carrinho ali. Normal, acontece, tá? Então assim, poderia o Brasil ter ganhado demais, poderia. Mais um detalhezinho para poder passar para vocês. Mais um jogo que o nosso goleiro Alisson não fez nenhuma defesa, não foi Nenhum exigido, chute pro gol. não foi exigido nenhuma vez, ou seja, o Brasil continua muito sólido defensivamente. É claro que pegou dois times que queriam apenas se defender e não queriam atacar o Brasil de forma alguma, né? Se conseguisse especular um gol numa bola parada, talvez um contra-ataque bem, mas se não, o objetivo era não tomar gol e tentar um 0-0. A Suíça quase conseguiu, né? Mas foi quase. Para nossa alegria, o Brasil conseguiu fazer o gol, graças a Deus. E agora a gente vai enfrentar Camarões já mais leve, o que eu acho que pode ajudar um pouco também na fluidez do nosso jogo, né? Sem essa obrigação de ter que ganhar, de ter que se classificar, porque já está classificado. E aí talvez as coisas fluam mais naturalmente, a gente veja um pouquinho mais de espetáculo. Que nem a gente viu contra a Sérvia, depois que saiu o gol, os nossos pontas partindo pro drible, tentando a jogada individual, o Anthony dando o elástico com caneta no cara do lado de cá, né? Hoje ele deu um chapéu, né? Então, hoje ele deu o chapéu, mas ele tentou dar o elástico também, então. Mas isso só pode acontecer quando o seu time está jogando leve. Com o placar na frente, beleza, você É, tá leve. Mas você precisa do resultado. Contra Camarões, você já pode fazer isso desde o começo. E aí talvez a gente veja um pouquinho da magia do nosso futebol, porque esses jogadores que a gente tem hoje, eles têm essa capacidade de dar esse espetáculo que o mundo quer assistir, né, cara? É isso, né, Edu? exato. Tem mais alguma coisa É para isso. acrescentar, não? Não, pra mim, assim, a gente passou por todos os Isso aí. setores do time. Isso. Foi bem legal. O jogo do Brasil, apesar de 1-0, gerou aquela confiança onde a gente viu que entre as favoritas, a gente viu jogos que favoritas ganharam, mas não geraram essa confiança. O Brasil, para mim, hoje foi diferente. Ganhou enroscado, ganhou de 1-0, gol no final, mas é aquela segurança que a Sim. gente já
que a gente já está esperando a Sim. seleção, ela foi bem passada hoje. Pra gente que é torcedor, passa a impressão de, nossa, foi só 1-0, ganhou não sei o quê. Mas, pra gente não, pros torcedores, né, passam que, nossa, foi só 1-0, o Brasil tá sofrendo, 2-0 só na Sérvia. Mas pra gente que analisa o jogo, né, Eduardo, a gente que tá aqui fazendo um negócio Foram mais. jogos seguros, né? O Brasil, cara, o Brasil não sofreu absolutamente nada em nenhum dos jogos. E o Brasil criou as chances, o Brasil criou as oportunidades, o Brasil teve o controle da partida. Então, para quem acompanha o futebol um pouquinho mais a fundo, que é o nosso caso aqui, né, que a gente e a nossa obrigação é passar para vocês, acalmem o coração de vocês. O Brasil está muito bem. O Dois Brasil, jogos tranquilos. o Brasil está bem encaminhado, o Brasil está encaixado, o Brasil parece que está leve, ou seja, os jogadores não estão sentindo pressão. Eu já vi, por exemplo, o Militão, primeiro jogo de Copa, entrou hoje como titular, na posição em que, em teoria, não é a dele, né, que ele é zagueiro, jogando na lateral direita, foi muito bem, ou seja, traz uma leveza, uma confiança que os jogadores têm. Então, acalme o coração de vocês, as coisas vão dar certo, tá? Vai acontecer de pegar um time retrancado, 0-0, aquela coisa, vai, é normal. Futebol é Quase assim todos. mesmo. Futebol é assim mesmo. E por que isso vai acontecer? Porque os outros times sabem da limitação que tem e sabem que se quiserem encarar o Brasil de peito aberto, de frente, a chance de tomar uma goleada é grande. E eles não querem isso, eles querem ter uma chance de tentar derrotar o Brasil. Qual é a chance? Fazer um ferrolho e tentar evitar que o Brasil faça gols, né? Essa é a oportunidade. Claro que se a gente enfrentar um time assim, fazer um gol logo de começo, muda tudo. Muda. Entendeu? E aí o Brasil consegue desenvolver, fazer os gols, mas não é o que está acontecendo. Já o segundo jogo que a gente vira o intervalo 0-0, a gente tem que ir atrás de fazer o gol, mas quando faz o primeiro gol as coisas melhoram. Mesmo no jogo de hoje, que o gol demorou um pouquinho mais para sair, veja depois que o gol saiu. O Brasil poderia ter feito segundo, poderia ter feito terceiro. Por quê? Porque o mínimo que o outro time dá de espaço, o mínimo, não precisa ser muito. Porque a Suíça não se abriu tanto. A Suíça abriu um pouquinho só. Esse pouquinho só já foi o suficiente para o Brasil criar a chance e quase fazer mais gols. Então, assim, o Brasil Sem fica. contar, né, André, essa própria leveza que você trouxe, depois do 1-0, é um conjunto de coisas, que o Sim, outro time se abre um pouco e o Brasil respira já, nossa, fizemos o primeiro. E essa junção é perigosa. sim. E você via aqui pelo lado esquerdo, principalmente depois que o Alex Telles entrou, que ele é o mais ofensivo, ele ali com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior estavam fazendo um carnaval daquele lado da defesa da Suíça. Entendeu? Se tivesse mais uns 10 minutinhos, com certeza o Brasil ia fazer mais um ou talvez dois gols, cara. Porque o Brasil já estava conseguindo superioridade numérica ali por aquele lado, estava conseguindo fazer as jogadas por ali, e é por ali que as jogadas estão sendo criadas, por profusão, né? A gente já trouxe aqui que o Vinícius Júnior na primeira partida foi importantíssimo para a vitória, deu assistência para o Richarlison, finalizou no primeiro gol, que o goleiro deu rebote. Então, por aquele lado ali, pelo Vinícius Júnior, a gente vai ter sempre a escapada de altíssima qualidade para criar muitas chances agudas. E isso já estava acontecendo. Se tivesse mais tempo nesse jogo, com certeza o Brasil ia criar mais chances e ia fazer mais gols. Então acalme o coração de vocês, tá? Eu sei que é tenso, eu sei que você fica nervoso, mas acalme o coração de vocês. Tá tudo correndo bem. O Brasil tá muito bem, o Brasil continua nos trilhos para ser essa estrela. Vamos continuar torcendo, que é a nossa parte, mas da nossa parte que faz análise mais a fundo, né? Vocês que torcem, fiquem tranquilos, continuem torcendo, mas com tranquilidade. O Brasil está muito bem. Não temam, porque não é como 2018 que a gente tinha um certo temor de que isso pode dar errado em algum momento. Agora a gente enxerga que isso pode dar certo em todos os momentos. Então, gente, acalme o coração que vai dar certo, gente. Vamos continuar seguindo. E na sexta-feira, Brasil e Camarões, a gente vai trazer para vocês, eu espero que uma grande vitória do Brasil, aí com uma grande atuação, um show, que é o que a gente está esperando. Tá? Então vamos esperar para ver. Esse grupo, né, só para trazer como é que ficou. O Brasil tem 6 pontos na liderança, né? Suíça ficou com 3 e a Sérvia e Camarões têm um pontinho. Na última rodada, a Sérvia e a Suíça fazem um mata-mata. Quem ganhar aí se classifica, se empatar vai dar a Suíça. Mas eu vi a Sérvia com mais qualidade de jogo. E é um jogo que para a Suíça fazer esse jogo de marcação é mais complicado. Porque a Sérvia tem o jogo aéreo muito forte, né? E o jogo aéreo ali, a Suíça vai ser um embate bem complicado. E aí se a Sérvia fizer um gol, a Suíça vai ter que dar um jeito de se recuperar. Então eu vejo um pouquinho, apesar da Sérvia ter um pontinho, eu vejo um pouquinho tipo assim, 51-49 para a Sérvia conseguir a vitória e passar. E já Brasil e Camarões, aí eu acho que
a gente viu que o Camarões tem até uma bagunça fora de campo, né? Essa coisa de barrar o jogador, o goleiro antes de ir pro jogo e aí já cortá-lo do elenco por indisciplina. Cara, as seleções africanas, elas têm muita qualidade, mas elas ainda têm muita bagunça, né, Eduardo? Tem muita É, bagunça. Então, assim, peca. A gente vê muita qualidade nesse time de Camarões, é um time legal. Você vê que se tivesse uma organização legal, se tivesse alguma coisa... Organização que eu digo não é só tática dentro de campo. Organização fora mesmo, talvez pudesse dar mais trabalho. Mas do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, até o treinador que foi chamado, que é o Rigobert Song, foi contratado pelo Eto'o, pelo presidente do país, e aí convocou jogadores que nem ele sabia quem ele estava convocando. Então, é uma bagunça. Camarões é uma bagunça. Tá fazendo até bonito por ser essa bagunça toda na Copa do Mundo, né? E se tivesse uma organização, poderia até pensar em coisas maiores. Infelizmente não tem. E aí o Brasil vai se aproveitar disso. E aí o Brasil deve até fechar com 9 pontos, na minha visão. Né? E aí vamos ver nas oitavas quem vai pegar, se Gana ou se Uruguai. E aí a gente vê... Eu acho que nem Gana e nem Uruguai conseguem também impor muita dificuldade para o Brasil. Mas vamos esperar. Né? Dito isso, né, a gente fecha os jogos de hoje. Como eu disse, fiquem felizes com o Brasil e fiquem tranquilos. O Brasil está no caminho da sexta estrela. Exato. O Brasil está muito forte no caminho da sexta estrela. Tá? Fiquem em paz, não fiquem nervosos. Eu sei que durante o jogo você fica tenso, é normal. Mas calma que o Brasil está bem, está muito bem. Dessa vez sim, está muito bem. Até mais do que eu imaginava que estaria. Tá? Essa que é a verdade. Então vamos seguir nessa corrente positiva que vai dar certo. Vamos trazer então os jogos de amanhã. Começa as definições dos grupos, a última rodada dos grupos. Né, Eduardo? A gente vai... Como a gente não tem... A Marília faltou hoje aqui pra gente, né? Quando a Marília falta, a gente invoca quem? Roberto Avalori, o nosso queridíssimo, vai lá do céu falar pra gente aqui. Eduardo, no pique! Vamos lá! Amanhã, então. Terceira rodada, grupo A e B se definindo. Vamos ver aqui pra você. A partir de amanhã são só 2 horários de jogos, porque os jogos acontecem no mesmo horário. Né? Os 2 jogos de cada grupo no mesmo horário. Né? Então, no primeiro horário, que vai ser a meio-dia, a gente vai ter a definição do grupo A, onde a gente vai ter um mata-mata entre Equador e Senegal, e a Holanda contra o Catar, fazendo um jogo aí que a Holanda... Pra Holanda se encontrar, porque até agora a Holanda não se encontrou. Exato. Então esse jogo é pra Holanda se encontrar. Então vamos começar por esse? Holanda e Catar, Du. Fácil, 3-0 para a Holanda se encontrando e tentando incomodar nas oitavas, porque até agora não teve Holanda na Copa. Exato. Eu acho que a Holanda vai ter um pouquinho mais de facilidade. Se trouxe 3-0, para mim vai ser 5-1. 5-1 Holanda. E espero que o Louis van Gaal ache o esquema ideal, porque por enquanto ainda não achou. Né? E aí a gente passa para o segundo jogo, que é o jogo que vai definir quem vai se classificar nesse grupo. O Equador e Senegal, Eduardo. Equador, mas difícil, viu? Equador 2-1. Um Equador enroscado, mas Equador. Gostei mais do Equador. Sim. O Equador a gente ainda não sabe sobre o Ener Valencia. Esse é o ponto, A gente ainda não sabe. Que ele joga. A gente ainda não tem certeza se ele vai mesmo jogar ou não. Ele está trabalhando para isso, a equipe médica do Equador também está trabalhando para isso, mas a gente não tem, infelizmente, a gente não tem notícia oficial sobre isso. Está sendo guardado a 7 chaves pelo Equador, então não dá para saber se ele vai ou não jogar. Né? Isso pode fazer uma diferença. Eu acredito que ele deva jogar, mesmo que seja no sacrifício. E aí o Equador consegue essa vitória por 2-1. Tá? E aí, passando para a segunda fase, o Equador. Isso posto, vamos passar para o próximo grupo que vai ser decidido amanhã, o grupo B. Um grupo em que já temos a Inglaterra aí voando, né? Deslanchando. Pelo que vem jogando, não pelo resultado, porque no último jogo empatou com os Estados Unidos. E eu já falei pro Gareth Southgate, se você quiser ganhar, tem que mostrar o meu vídeo pros seus jogadores, para eles ficarem putos e jogar, entendeu? Porque eu vou criticar a Inglaterra sempre, cara. Você então aproveita que eu tô criticando e põe o vídeo pros caras, que nem você fez na primeira rodada, aí vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro, Irã, o surpreendente Irã, que tem 3 pontos, né? Que conseguiu renascer das cinzas, a fênix da Copa do Mundo, porque depois de 6-2 não é fácil, mas ganhou de Gales por 2-0 e agora tá numa posição até que boa para conseguir essa vaga, né? Vai jogar contra os Estados Unidos. E aí é aquela coisa, se o Irã empatar ou ganhar, o Irã muito provavelmente se classifica.
Se o Irã perder, os Estados Unidos ultrapassam o próprio Irã. E aí, Eduardo? 2-1 Estados Unidos. 2-1 Estados Unidos. Assim. Eu acho que, assim, tenho gostado do jeito que os Estados Unidos vem se portando nessa Copa. É um time jovem, né? A gente vê muita qualidade ali neles. Mas eu ainda não vejo os Estados Unidos com essa força de uma hora decisiva chegar lá e se classificar. Eu acho que esse jogo vai terminar empatado em 1-1. E no fim das contas, esse empate vai ser o suficiente para o Irã se classificar, Eduardo. E os Estados Unidos vão deixar a Copa com 3 empates. 3 jogos, 3 empates. É Né? possível. E no outro jogo da rodada, a gente vai ter País de Gales e Inglaterra, Eduardo. E aí? 3-1 Inglaterra. Gales esfacelado, mas a gente tem que lembrar que é um clássico. Isso é clássico. Gales e Inglaterra é como se fosse Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. É clássico, né? E aí, nesse ponto de ser clássico, acho que o País de Gales vai fazer um jogo muito físico, mas eu acho que não ganha. Mas eu também não acho que a Inglaterra vai conseguir a vitória. Como eu disse aqui, eu sou um crítico desse time inglês aí, desse English team. Acho que o Southgate não consegue aproveitar o melhor que ele tem aí na mão dele. Por exemplo, O elenco é melhor do que o técnico. exato, porque ele começar o jogo com o Sterling é demais pra minha cabeça. Né? Só por aí ele já tá errado. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito físico, de muito embate físico. O País de Gales não vai querer perder de jeito algum para a Inglaterra. Quem desencanta. E vai terminar aquele 0-0, que a gente não gosta. Mas vai ser o suficiente para a Inglaterra se classificar até em primeiro lugar do grupo. Mas vai ser o 0-0. E esse grupo B vai ficar com Inglaterra e Irã passando. E no grupo A, Holanda e Equador. E aí nas oitavas a gente vai ter Inglaterra e Equador. E Holanda e Irã, na minha visão. Para você vai ser Holanda e Estados Unidos, né? Isso. Então tá. Então fechamos aqui, gente. Espero que vocês tenham curtido mais um podcast com a gente. Hoje no horário um pouquinho mais cedo. Pra gente poder não perder essa vibe do Jogo do Brasil, né? A gente tentou entrar um pouquinho mais cedo. Pedimos desculpa aqui por o compadre Pedro Rista não ter participado com a gente. Ele teve um probleminha aí e não conseguiu entrar. Mas na próxima, amanhã, muito provavelmente ele vai estar com a gente de novo. E amanhã a gente volta pro nosso horário habitual, das 11h30 da noite. Então, aguardem a gente, que a gente vai estar com vocês de novo. Aproveitar para agradecer quem estava com a gente no ao vivo aqui na Twitch. Muito obrigado para vocês. Sigam aí o nosso canal da Twitch. Eduardo, boa noite para você, cara. Muito bom fazer isso com o podcast. Boa noite, André. Boa noite a todos aí. Espero que tenham gostado. Vamos tentar trazer essa vibe, essa tranquilidade da seleção brasileira sempre com os jogos. E bora, Brasil! Bora, Brasil! É isso aí. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder para ajudar a gente a bater nossa meta de 200 inscritos até o final da Copa. Vamos com fé que a gente chega lá. Sei que se você olhar aí vai faltar Nossa, falta bastante, mas a gente vai chegar lá, gente. Vamos lá, com a ajuda de todo mundo a gente chega lá, bater esses 200 aí nesse número que vai ser bem importante pra gente. Pro nosso crescimento gradual aqui do Compadcast, se tudo correr bem, um dia a gente vai ter muitos inscritos, a gente vai estar falando para uma audiência bem boa, porque qualificada ela já é, só precisa ser agora maior, né, Eduardo? É isso aí. Boa! E pra gente não perder o pique, pra eu sempre deixar vocês pra sair daqui com o ânimo lá em cima, gente, bora Brasil! E eu fui!